Quem vai cometer essa ação ou estado aí dentro das classes gramaticais? Bom, um momento agora é de vocês prestarem muita atenção, porque todo o estudo, a partir de agora, vai englobar aí essa classe gramatical que nós vamos ver nesta aula aqui, que vai ser dividida em 4 partes, hein? Tô falando do verbo. Fala, meus charmosos, professor Thiago Charme aqui para mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez nós vamos aí entrar nessa outra classe gramatical que é tão extensa aí quanto o substantivo, como eu avisei para vocês na aula introdutória. Eu estou falando do verbo que vai indicar para nós aí ação ou estado de um ser. Mas antes, eu quero que você já prontamente taque o dedo aí nesse like, se inscreva no canal, comente aí no final do vídeo o que você achou dessa aula e ainda participe aí e me siga nas outras redes, tudo bem? Vamos lá para a aula então, pessoal? Nossa aula então, ela vai focar basicamente nesses estudos, né? No estudo do verbo. Então, passando aqui para nossa classe gramatical, que vai se dividir aí em 4 partes, a nossa primeira parte, pessoal, é para nós trabalharmos propriamente aqui então o que é o verbo e como trabalha essa classe gramatical. Primeiramente, é importante salientar aqui que o verbo vai ser essa palavra que vai exprimir um fato. Esse fato geralmente vai ser uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno natural. Perfeito? O que vai acontecer, gente? Nós temos uma ação, então nós vamos ter verbos que vão indicar essa ação, que vai ser provocada por algum ser, certo? Vai indicar um estado deste ser, ou vai indicar um fenômeno natural. Vamos ver aqui esses exemplos, ó. Minha mãe fez doce de leite. Percebam que o fez é uma ação feita pela mãe. Então, aqui nós temos a ação de fazer, né? Nós temos essa ação de fazer. Quem é que fez alguma coisa, né? Então, existe aqui uma ação, um ato de fazer algo. Clarice está triste. Olha o que acontece. Triste é adjetivo, como nós já vimos, né? Então, triste é uma característica que está atribuída a Clarice. Mas essa característica é uma característica momentânea, ela é temporária. Ela não é uma característica para sempre. A Clarice não está sempre triste. A Clarice não é triste para sempre dessa forma. Então, a gente está atribuindo um estado de uma pessoa aqui que ela pode passar por isso ou não, pode ser que ela seja de fato, e aí seja uma característica de fato da Clarice, mas aqui nesse caso, quando a gente fala que ela está triste, a gente está falando de um verbo de estado, né? Então aqui é o estado dela, é o estado do sujeito, o estado da Clarice. Choveu ontem à noite. Percebam que essa ação aqui de chover, ela não é uma ação atribuída a nenhum ser. O que eu quero dizer com isso? Não existe um sujeito capaz de fazer chover, ok? Não existe um sujeito capaz de fazer nevar, ensolarar, porque simplesmente chover, nevar, ensolarar são fenômenos naturais, né? São fenômenos da natureza. Por serem fenômenos da natureza, eles não necessitam ou eles não têm nenhum ser, nenhuma pessoa que pode cometer esta ação. Aqui a gente tem que gravar bastante essa questão do fenômeno natural, aqui no caso do verbo chover, porque vai dar muito pano para manga ainda no estudo do verbo. Perfeito, gente? Isso vai acontecer aí ao longo da nossa jornada, ok? Falando então de flexão, e é isso que nos importa nesse primeiro momento, tá? O que acontece? Como o verbo, ele é essa classe gigantesca, porque tem várias partes que nós vamos esmiuçar aqui, o que é mais importante nós entendermos dentro do verbo é de que maneira ele se expande e de que maneira isso vai ser trabalhado dentro dos diversos contextos que existem. Como é que eu formulo uma palavra a partir da existência deste verbo? Porque é isso que daqui para frente vai ser trabalhado. O estudo da sintaxe, gente, mais à frente, ele só vai existir por intermédio do verbo. Então, tudo que se estudar de ações, de construção de períodos, de construção de frases daqui para frente, tem que se tomar ciência
da existência aqui do verbo, beleza? Então tem que tomar ciência de que verbo é sim uma classe gramatical importantíssima, ok? Então olha lá, na flexão do verbo aconteceu o seguinte, ele é a mais variável, tá? É a classe mais variável, assim como o substantivo que eu mostrei para vocês. Mas aqui ele é mais variável sim. O que vai acontecer? Ela vai se flexionar em pessoa, em número, em tempo, em modo, em voz. Olha quanta coisa, né? Em pessoa, número, tempo, modo e voz. Nós estamos acostumados nos todos as classes ali que variam, né? As variáveis que existem, substantivo, o artigo, adjetivo, o pronome, que nós já vimos, e o numeral, que vão trabalhar essa variação em gênero, número e grau. A maioria deles, né? E grau. Agora, o verbo, ele já tem pessoa, número, tempo, modo e voz. São 5 formas de flexionar aqui um verbo. Perfeito? Então vamos lá, ó. Fora os tipos ainda que nós vamos ver mais adiante. Então vejam só, o número é a flexão do verbo em singular e plural, assim como acontece lá nas outras classes variáveis, certo? Então olha aqui, ó, para fazer a concordância com o sujeito, isso aqui vocês vão ver muito daqui para frente, o verbo apresenta 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Então, vocês vão perceber que essa concordância ela vai ser feita de acordo com essas pessoas. Essa é a primeira regra de concordância verbal. Vocês viram que a principal regra de concordância nominal foi que os determinantes lá, o adjetivo, o pronome, numeral, enfim, eles deveriam flexionar e variar de acordo com o substantivo ao qual eles estavam se referindo. Certo? No verbo aqui vai acontecer na concordância lá do sujeito concordar com essas pessoas aqui, né? Do verbo concordar com o sujeito de acordo com essas pessoas aqui, perfeito? Então olha só como vai acontecer aqui, ó. Na flexão de pessoa e número, por exemplo, como nós estávamos vendo, vai acontecer o seguinte, ó. A pessoa do verbo, ela está ligada ao estudo dos pronomes pessoais. Então, se vocês lembram o que são os pronomes pessoais, vocês vão destacar lá, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perfeito? Essas são as pessoas, né? Os pronomes pessoais do caso reto, que é o que nos interessa por enquanto. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito, vimos lá na aula de pronomes. Os oblíquos funcionam como objeto, né? Como objeto lá do verbo transitivo. Então vamos ver aqui, ó. Quando o verbo modifica a sua forma verbal, dizemos que ele está se flexionando para se ajustar à pessoa gramatical. Então, para se ajustar à pessoa gramatical que se refere. Então, fazendo isso, ele indica qual é a pessoa. Aí, olha só, a primeira, segunda e terceira pessoa do singular são essas aqui, ó. O eu, o tu e o ele, ou ela, né? São as pessoas do singular, né? A primeira, segunda, terceira pessoa do plural, então vai ser, ó, o nós, o vós, o eles ou elas, tá? Ou elas aqui. Então, essas aqui são as pessoas do singular e do plural. Então, quando eu flexionar em pessoa, vocês vão ver que lá na desinência do verbo, vocês vão conseguir perceber, né, pelo menos o número, tá? Um número, né? A pessoa vocês conseguem determinar muitas vezes pela desinência do verbo. Né? Se eu falo para vocês lá, comi 2 laranjas, por exemplo, né? O comi já diz que é eu comi, já diz que é a primeira pessoa, né? Já vai dizer o tempo. Ó, outras coisas vão mostrar aqui também essa desinência aí do verbo. Para irmos adiante, então, que mais de flexão que nós temos? Flexão de modo e tempo. Como é que nós flexionamos modo e tempo? Por fim, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós não trabalhamos modo sem trabalharmos tempo e vice-versa, ok? Na flexão do verbo,
na desinência do verbo, na hora que nós formos, sem mesmo conjugar, né, mas produzindo o discurso, no momento em que nós vamos colocar esse verbo, indiretamente até muitas vezes, nós estaremos ali colocando ele em um desses modos verbais, em um dos tempos verbais, porque vai de acordo com aquilo que nós queremos expressar. Então vejam bem, o modo indicativo, que é esse primeiro modo aqui verbal, ele vai indicar uma ação ou estado, tá? É uma ação ou estado. Então é algo que eu estou ou estou cometendo naquele momento, tá? Então ele pode ser utilizado para fazer referência ao presente, passado ou ao futuro. Então são 3 tempos que um modo indicativo ele pode apresentar. Então o que vai ser considerado no modo indicativo que vai diferenciar do subjuntivo e do imperativo? Vai considerar o fato de algo que seja certo, real, algo que eu não posso mudar naquele momento, né? Não posso mudar. Então, o que vai acontecer? Quando eu digo eu canto, é um ato certo. É algo que não deixa dúvida, que não deixa nenhum estigma, nada hipotético que as pessoas possam ficar pensando sim ou não. Será que ele canta? Será que ele não canta? Não, eu estou afirmando, é uma ação real, é uma ação certa. O modo indicativo, ele indica certeza, tá? Esse é o modo indicativo. O modo indicativo, então, vou botar aqui em cima, ó, é o modo da certeza. Não posso abrir mão disso, perfeito? Então, quando eu digo eu canto, não tem ninguém que ficar discordando disso, tá? Ninguém tem que discordar disso. Se eu estou dizendo que eu canto, é porque eu canto, e ponto final, perfeito? Agora vamos ver aqui, ó, o modo subjuntivo. Aí sim, no modo subjuntivo, ele vai apresentar uma possibilidade, uma incerteza de existência ou não existência. Então, quando eu tenho uma possibilidade, eu tenho algo hipotético, né? Eu tenho uma hipótese aqui. Então, eu não tenho a certeza como modo indicativo. No modo subjuntivo, eu tenho uma hipótese. Então, o foco ainda é ação. É ação ainda não realizada. Por ser hipotético, por ser uma hipótese, ela pode acontecer ou não, né? Então, o foco aqui é essa ação que ainda não foi realizada, perfeito? Então, o que vai acontecer? Ó? Talvez eu cante amanhã. Então, o uso desse talvez, como vai aparecer junto com o verbo, né, no subjuntivo, quando eu digo talvez eu cante amanhã, quer dizer que eu posso cantar ou não. Não existe a certeza, né? O modo subjuntivo, ele trabalha com a hipótese, tá? É o modo subjuntivo. Então, essa hipótese quer dizer que pode ou não acontecer. Quando eu cantar amanhã, se eu cantar amanhã. Então perceba que se eu cantar, pode ser que eu nem cante amanhã. Então percebam que há uma ação que ainda não foi realizada nesse momento, tá? Que, portanto, não pode ser real, não pode ser uma certeza. O modo imperativo é um modo que a gente tem o hábito de usar bastante e nem percebe, tá? O que vai acontecer? Tem como significado comandar, estimular, fazer algo, dar conselho, convidar, induzir, animar. Vejam só, o imperativo eu costumo dizer que é o modo da ordem, né? Dar ordem, né? Delimitar alguma coisa, né? Dizer alguma coisa enfaticamente aquilo ali. Então veja só, cante agora, menino, né? Isso aqui é uma ordem, estou dizendo isso para fazer, né? Ou vou estimular, ou vou dizer um modo de fazer. O modo imperativo, ele aparece muito nas receitas culinárias, né? Que eles vão dizer para vocês lá no modo de preparo, todos os verbos utilizados no modo de preparo são verbos no modo imperativo, porque eles estão dizendo como deve ser feito. Né? Como se fosse uma ordem mesmo, né? Um comando aqui que vocês vão fazer. Então, não adianta lá colocar, por exemplo, numa receita culinária,
Talvez você possa colocar 2 copos de açúcar, 2 xícaras de açúcar, ou talvez você coloque 10 xícaras de... Não pode haver essa hipótese porque é uma receita. Ela tem tudo para dar errado, se não estiver sendo feita ali com o número, com a quantidade exata ali para ser feita, beleza? Então tem que tomar cuidado aqui. O imperativo é ordem, então. Indicativo é certeza, subjuntivo, hipótese, imperativo é a ordem. Pegaram isso? Agora vamos então ao modo indicativo, falando dos tempos aqui. Então, os tempos verbais de acordo com o modo indicativo. O modo presente é aquele modo que vai expressar um fato atual, ou seja, algo que está acontecendo neste momento, tá? É algo que acontece nesse momento. Então, quando eu digo eu canto, quer dizer que este cantar é no presente. Pode ser uma rotina? Pode. Ele pode ser um fato atual, pode ser tratado como rotina, né? Eu sou cantor, né? Neste momento. Então, é um ato de rotina que está acontecendo neste exato momento. Então, o presente do indicativo, ele indica isso, tá? O pretérito imperfeito, aqui o indicativo, o pretérito perfeito, ele vai expressar um fato ocorrido no momento anterior ao atual, tá? Mas que não foi, olha aqui, ó, não foi completamente terminado. Ou seja, não é no presente, é no passado, ok? Mas é um passado que ele ainda não foi concluído, tá? Então, quando eu digo eu cantava, quer dizer que, será que eu não canto mais? Ou eu posso voltar a cantar? Né? Quer dizer que quando eu digo eu cantava, quer dizer que é uma ação que ela continua reverberando no passado, reverberando numa ação anterior a essa que nós estamos agora, tá? Esse é o pretérito imperfeito. Diferente do perfeito, porque o perfeito, ele é um fato que aconteceu antes desse momento atual, então ele é anterior ao atual, só que ele foi totalmente concluído, ele foi terminado. Né? Então o que acontece? Quando eu digo eu cantei, o que cantei tá lá no passado. Eu comi, tá no passado, né? Não posso desfazer aquilo, certo? Não dá para desfazer, porque já tá feito. Ele começou e foi concluído lá no passado. Não ficou vestígios aqui pro presente, tampouco pro futuro, tá? Esse é o pretérito perfeito. O mais que perfeito, meu povo, é um fato ocorrido antes de outro fato que já terminou. Ou seja, é um fato antes de um fato naquele rebuliço todo lá, né? Num passado bastante conturbado. Então, o mais que perfeito é aquele que eu digo eu cantara. É parecido com o futuro, né? Só que o futuro tem um acentinho aqui, hein, povo? Não vão esquecer disso, hein? Eu cantarei. Não, eu cantará não. Ele cantará é outra coisa, tá, gente? Aqui estamos falando de pretérito mais que perfeito. Eu cantara. Quer dizer que este fato aqui, ele ocorreu antes ainda do pretérito perfeito. Ele ocorreu antes desse ato aqui que já foi concluído. Antes, tá? Então, pessoal, aqui vocês vão determinando que isso vai acontecendo dentro de uma linha de tempo, um ato aqui, o outro vai indo para o passado, vai ficando cada vez mais distante, tá? Esse passado. E aí nós nos deparamos com o futuro do indicativo, né? O futuro, nós temos 2 tipos de futuro no indicativo. Nós temos o do presente e o do pretérito. O do presente, ele enuncia, ou seja, ele vai prever isso, ele já organizou isso, tá? Um fato que deve ocorrer num tempo vindouro aqui, logo em seguida, né? Com relação ao momento atual. Ele vai vir, né? Ele vai acontecer. Né? Eu já prevejo isso, eu já me organizei, ele é um tempo em que há coisas organizadas aqui, eu sei que isso vai acontecer, certo? Então quando eu digo eu cantarei, é porque isso foi planejado, tá? Então o futuro do presente é algo planejado, é algo que eu planejei acontecer. Então quando eu digo eu cantarei, é porque eu planejei, então eu vou cantar. Certo? De qualquer maneira. Já o futuro do pretérito, meu povo, o futuro do pretérito, ele enuncia um fato que pode ocorrer
posteriormente a um determinado fato passado, né? Então é no passado, depois. Ele fica ali entre o pretérito perfeito e o presente. Então é algo que eu digo assim, ó, eu cantaria. Quando eu digo eu cantaria, eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza aqui que isso vai acontecer de fato? Não, né, gente? O futuro do pretérito é algo, eu costumo dizer que ele nunca vai acontecer, né? Eu costumo dizer que provavelmente não acontecerá. Assim, ó, provavelmente não vai acontecer esse tempo aqui, tá? Quando eu digo eu cantaria, aí fica lá naquela enrolação, será que vai cantar? Será que não vai cantar? Eu canto, parece que precisa de uma outra coisa acontecer para que de fato cante, tá? Então essa mudança aqui, ela vai acontecer perfeitamente aqui. Já o modo subjuntivo, que é o modo da hipótese, como eu falei para vocês, né? Ele expressa um fato que pode ocorrer o presente, né? Pode ocorrer no momento atual, tá? Então, quando eu digo, ó, que eu cante, tá? Que eu cante é algo presente, tá? Que eu cante. Mas ainda é uma hipótese, tá? Então, ele pode, é tudo aqui, ó, pode ocorrer, tá, gente? Pode ocorrer, porque é incerteza, lembram? Então, a incerteza que é trazida pelo modo subjuntivo, ele vai fazer com que todos os tempos aqui, eles trabalhem da mesma maneira, ok? O pretérito imperfeito, ele expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Então, quando eu digo, ó, se eu cantasse, então tá lá no passado, né? Se eu cantasse, olha só o que acontece no perfeito, ó, o se eu cantasse, eu seria uma pessoa mais feliz. Né? Então, existe algo no passado ali que fica um resquício, né, de coisa que poderia acontecer, mas não aconteceu porque eu deveria ter feito outra coisa antes. Então, percebam que é um fato depois do outro, mas nesse passado ali que vai, né, percorrendo essa ideia, tá? Por ser uma hipótese, ok? E o futuro, ele anuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao ato a relação ao atual, tá? Percebam que no futuro do pretérito, do modo indicativo, é uma ação que poderia acontecer, mas no momento anterior ao atual. Esse aqui é futuro, né, em relação ao atual. Então, quando eu cantar. Então, quer dizer que quando eu cantar, outra coisa vai acontecer. Então, é em relação ao momento atual, que quando eu cantar, ou seja, eu estou me planejando, tá? Estou me planejando para que isso aconteça de alguma forma. Então, quando eu cantar, eu vou me apresentar em um programa de TV, né? Então, esse se apresentar no programa de TV depende de um ato anterior, né? Do ato de eu cantar. Perfeito? Então percebam que os subjuntivos são sempre relações hipotéticas aqui. Ou seja, eu só vou me apresentar no programa de TV se eu cantar, certo? Então quando eu cantar, isso vai acontecer. E o modo imperativo, pessoal, ele é indeterminado em tempo. Ou seja, não existe um tempo para ele, tá? Então supõe-se, né, que como se trata de uma ordem, a ação, ela vai se dar no futuro. Então, quando tu dá uma ordem, essa ordem só vai ser realizada, essa ação só vai ser realizada depois dessa ordem. Então, é como se o imperativo sempre fosse algo futuro, né? Ou fosse uma ação no futuro. Então, canta tu, eu dei a ordem, aí depois tu canta. Então, perceba que é sempre um ato depois, é sempre depois, né? Faça isso, né? Coloque 2 litros de água, né? Então é depois, né? Faz ação. Ou o não cantes tu, né? Uma ação depois. Então eu mandei não cantes, não vou cantar. Então a ação de não cantar, ela vai acontecer depois da ordem dada. Então percebam que no modo imperativo eu tenho os tempos afirmativos, né? As ações afirmativas e os tempos negativos,
né? Então tem uma forma negativa de falar e uma forma afirmativa de falar e uma forma negativa de falar também. Essa então foi a nossa primeira parte, bom salientar isso, sobre classe gramatical dos verbos. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, aí todas elas, para vocês se acariciarem muito bem aí, o @portuguescomcharme, em qualquer rede social, vocês vão encontrar também materiais exclusivos. Tem algumas redes sim que tem algumas e não tem outras, e aí você vai se adaptando aí à melhor rede, a rede que melhor se adapta à sua rotina, perfeito? Nos vemos na próxima aula então, até mais! Tchau!